esse tempo que nós temos estruturado, tem muita gente que vive a sua rotina trabalhando de segunda a sexta e nem sabe o que é trabalhar fim de semana. Sábado e domingo está sempre ali livre, cuidando da casa, fazendo uma boa faxina, é verdade, cuidando da família também, ou de outros afazeres. Mas muita gente trabalha numa escala de trabalho que é a de 6 por 1. Trabalha 6, folga 1. E não é de vez em quando, é sempre assim. Eu citei na abertura do jornal, por exemplo, oficinas mecânicas. Você tem muita gente que trabalha, estou citando aqui só um setor específico, ou autopeças, para fazer aqui mais um gancho com esse setor automotivo, que aos sábados as lojas abrem. Os trabalhadores trabalham, então, sempre, segunda a sexta, sábado também. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque tem um assunto que está movimentando as redes sociais, que é justamente uma proposta. Essa proposta vem de uma deputada, a Erika Hilton, do PSOL, deputada federal. A proposta quer acabar com a escala de 6 dias trabalhados para 1 de folga. Para quem trabalha no shopping, por exemplo, a galera do shopping está super habituada a isso também. Trabalha 6, folga só um dia. Geralmente, essa folga vem a ser em um domingo. E a nossa lei é bem clara. Você tem de ter pelo menos uma vez na semana 24 horas de folga. Pode ser qualquer dia, geralmente é usada no domingo. Mas tem um debate muito grande quanto à exaustão mental, quanto à qualidade de vida e até, eventualmente, ao invés de serem 5 dias trabalhados, quem sabe serem 4 dias trabalhados. Vou trazer a Clarissa aqui para a nossa conversa, porque essa proposta está na internet, pedindo apoio de muita gente, assinatura, mas principalmente de deputados, né, Clarissa Oliveira? Porque para além dos quereres de uma rede social, você tem de ter aquele pessoal que tem a caneta em mãos, né, que pode votar a favor ou contra uma proposta. Como é que está a adesão disso dentro da Câmara dos Deputados ou é um assunto que a gente vai ver fazer muito agito só na rede social? Muito bom dia para você, Elisa. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no live. Assunto que, sem dúvida nenhuma, interessa a muita gente. Porque quando a gente fala em flexibilizar de alguma forma as regras para a jornada de trabalho, isso tem adesão, acaba tendo apelo, não só nas redes sociais, mas um apelo popular em geral. É um assunto interessante que diz respeito à vida das pessoas, né, Elisa? E por mais que a gente tenha visto no fim de semana esse assunto dominar as redes, inclusive no sábado esse chegou a ser o assunto mais comentado no X, por exemplo. Apesar disso, quando a gente olha para o que está acontecendo no Congresso Nacional, essa discussão ainda está engatinhando. Porque de onde veio essa polêmica toda, de onde surgiu esse estouro o mote que teve no sábado, né? A deputada Erika Hilton, baseada aí numa mobilização que já existe de um movimento que defende essa extinção da jornada 6 para 1, está tentando, na verdade, apresentar essa proposta de emenda à Constituição. Por que eu falo tentando? Porque ela precisa de 171 assinaturas para começar a tramitar. A nossa regra diz isso, para que um parlamentar possa apresentar uma proposta desse tipo, ele precisa antes que 171 deputados também assinem ali uma listinha dizendo: eu apoio o início dessa tramitação. Dito isso, o que acontece? Até o fim de semana a gente estava com aproximadamente 100 parlamentares que já tinham assinado, mas teve uma polêmica porque aparentemente alguns deputados mais à direita, entre eles, por exemplo, Nicolas Ferreira, que é alguém também que costuma gerar bastante barulho nas redes sociais, teria recusado aí a assinatura desse apoiamento. O que isso quer dizer? Quando a gente já ouviu mais de uma proposta lá atrás, né, Elisa, em que o deputado assinou, mas não quer dizer que ele apoia a proposta, só para permitir que a tramitação seja iniciada. Nem sempre o fato de um deputado assinar uma lista desse tipo quer dizer que ele é a favor de tudo que está no projeto. Não é garantia de que se o projeto chegar lá, já tem o ok desse deputado, por exemplo. É até uma cordialidade entre os parlamentares contribuírem para que o seu colega possa apresentar suas sugestões. Mas nem sempre quer dizer que a pessoa apoia tudo que está escrito nesse projeto, tá? Mas nesse caso, é claro, a gente vê que tem um jogo político aí, uma massa enorme de parlamentares da esquerda, ali, principalmente PT e PSOL, assinaram então esse apoio para o início da tramitação. Aí o que aconteceu? A coisa pegou fogo nas redes sociais. E aí começou essa discussão que mostra, né, Elisa, um ponto que é interessante. Primeiro, a gente acaba de sair de uma eleição municipal onde se falou: o trabalhador não tem mais interesse nessas pautas trabalhistas clássicas, não está interessado em discutir regra de CLT, quer apoio ao empreendedorismo, né? Foge dessa pauta sindical. Já vimos
por essa discussão, que não é que não tem interesse em pautas relacionadas às jornadas trabalhistas, por exemplo. Talvez o diálogo esteja sendo feito na linha errada. Mas, vamos lá, agora focando um pouco mais no que está na proposta da deputada Érica Hilton. Não se trata só de acabar com a jornada 6x1. Ela fala de toda uma flexibilização do modelo de jornadas do Brasil, o que permitiria, como você disse também, por exemplo, que alguns setores adotassem aquela jornada 4x3, trabalhar só 4 dias na semana. É um debate mundial esse, né, debate Clarissa? mundial que a gente tem estudos, por exemplo, no Reino Unido, né, Elisa, que apontaram que alguns trabalhadores se sentiam menos estressados, mesmo mantendo a mesma carga ao longo da semana, ou seja, trabalhou mais horas durante a semana, mas por menos dias, então havia muito menos sintomas de burnout, num termo de saúde mental e de qualidade de vida no trabalho, haveria ganhos significativos, mas é um assunto polêmico, porque em setores como comércio, por exemplo, mexe com toda a dinâmica de operação desses trabalhadores, montagem de escalas e tem, claro, uma resistência de alguns setores, do setor produtivo, que naturalmente já está habituado ao modelo que a gente tem. Não necessariamente o avanço dessa proposta da deputada Érica Hilton vai significar que as pessoas vão trabalhar menos, tá? O que a gente está falando é não trabalhar em tantos dias na semana. Você pode ter compensação ao longo da semana das horas trabalhadas e a carga fica valendo aquela de 44 horas semanais que está prevista na nossa confederação, na nossa lei, nossa CLT, né? Então, quando a gente olha para o início dessa tramitação, a gente ainda tem um chão muito longo pela frente. Nem sequer foi apresentado, mas tem que começar em algum lugar. Então, o que eu acho que a gente tira de conclusão do que aconteceu do fim de semana, principalmente, Elisa, é que não há adesão popular a temas trabalhistas. Né? A gente vê que tem sim questões que podem ser discutidas, mas eventualmente talvez seja o caso de haver uma modernização, um debate sobre a modernização das regras que regem o funcionamento do trabalho como um todo aqui no Brasil. E como é uma proposta ainda embrionária, né, Clarissa, a gente acaba trazendo um leque muito aberto mesmo do debate, porque faz parte, porque ele está desse jeito. E até essa interrogação de quais setores nós estaremos falando. Que tipo de ambiente de trabalho esse projeto vai se dedicar? Porque quando você fala num home office, quem pode trabalhar usando um computador, e aí tanto faz se está no trabalho ou em casa, se consegue, de repente, num dia responder mais e-mails, e aí consegue folgar em outro dia, aí ok. Mas para quem tem loja física? E tem os trabalhadores, né? Eu fui conversar com as centrais. E tem de estar com a loja aberta, por exemplo. Fui conversar com as centrais sindicais, eles me disseram que o principal setor que utiliza essa jornada é sim o comércio, Elisa. Que é aos sábados também. E que você tem, inclusive, ou aos domingos também. A gente tem comércio funcionando aos domingos, shopping center, por exemplo. É verdade. E aí, o que eles estavam me explicando, Elisa? Que você tem convenções coletivas que regem esse funcionamento. Então, por exemplo, para que a pessoa não acabe nunca folgando aos domingos, tem algumas regrinhas ali que os próprios sindicatos em convenção acabaram estabelecendo com os empregadores. Então, que a pessoa pode ou folgar 2 domingos e depois trabalhar 2 domingos, ou folgar um domingo, depois trabalhar 2 e depois escolher o outro dia. Tem algumas regrinhas, algumas negociações para tentar aliviar o peso para o trabalhador de, às vezes, nunca ter fim de semana. Então, um pouco de fim de semana tem que ter.